Olá, tudo bem com você? Está começando o programa MPTV, o seu novo canal de comunicação com o Ministério Público da Paraíba. No programa de hoje, você vai ver uma matéria sobre o trabalho que vem sendo desenvolvido pela Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor em Campina Grande para cobrar medidas e soluções ao poder público sobre o colapso no abastecimento de água que atinge a região. Também vai ver uma matéria sobre o termo de ajustamento de conduta celebrado pelo Ministério Público e prefeituras de Massaranduba e Lagoa Seca para garantir o funcionamento de creches nesses dois municípios no período de férias. No estúdio, vamos receber o promotor de justiça José Farias, que vai falar sobre meio ambiente e sobre a política nacional de resíduos sólidos. Fique com a gente, o MPTV está no ar. Janeiro é um mês de férias e também de grande preocupação para os pais que trabalham e não têm onde deixar os filhos. Para garantir a assistência e a educação das crianças pequenas nesse período, a Promotoria de Justiça de Defesa da Educação de Campina Grande celebrou 2 termos de ajustamento de conduta, um com o município de Massaranduba e outro com o município de Lagoa Seca. É o que você confere agora na reportagem de Rômulo Assunção. Janeiro, período de férias para as crianças e de preocupação para os pais que trabalham e não têm onde deixar os filhos. Para garantir que os pequenos continuem tendo assistência e educação que precisam durante esse período, o Ministério Público Estadual, através da Promotoria de Educação de Campina Grande, celebrou um termo de ajustamento de conduta com 2 dos 4 municípios que integram a comarca, Massaranduba e Lagoa Seca. Os prefeitos e secretários municipais de educação das 2 cidades se comprometeram a adotar as medidas necessárias para garantir o funcionamento das creches municipais, mesmo durante o período de recesso escolar, já a partir desse ano. Uma vez iniciado o recesso escolar, as creches se fecham para essas pessoas, né, que ficam, portanto, numa situação, não apenas os pais, mas as próprias crianças, ou seja, sem os devidos cuidados. E a Promotoria de Defesa da Educação entendeu, portanto, né, em firmar TACs com esses municípios, né, e foi precisamente o que aconteceu, quer com quer com Lagoa Seca, quer com Massaranduba, concordaram em assinar o TAC e, portanto, as creches localizadas nesses municípios funcionarão já a partir, né, de janeiro, ou seja, durante o recesso escolar. Segundo o promotor de justiça Guilherme Câmara, o município de Boa Vista se recusou a celebrar o TAC e por isso deverá ser ajuizada uma ação civil pública contra ele. Já o município de Campina Grande explicou que devido à grande quantidade de creches e ao processo de municipalização das 10 creches estaduais que deve acontecer em 2014, não seria possível garantir o funcionamento dessas unidades este ano, mas se comprometeu a adotar as medidas assim que possível. Para verificar se o TAC estava sendo cumprido em Massaranduba e Lagoa Seca, nós fomos acompanhar a fiscalização do Ministério Público realizada no último dia 14 de janeiro. Em Massaranduba, encontramos uma situação bastante peculiar. Os servidores da creche Irenita Batista da Silva estavam lá, de prontidão, como determina o TAC. Porém, os próprios pais das crianças assinaram esses termos de desistência de utilização da creche durante as férias. Com isso, a secretária de Educação Municipal aproveitou o período sem alunos para fazer uma reforma na estrutura da unidade. Na realidade, o TAC está firmado e está funcionando. É tanto que a equipe está aqui, pronta para receber qualquer criança que chegar. Nós tiramos daqui e levamos para outra instalação. E desde o momento que eu assinei, que o TAC está firmado e funcionando aqui. Nós só estamos dessa reforma porque realmente não tem aluno. Seguimos para Lagoa Seca e nos deparamos com a creche municipal Alzira Coutinho, de portas abertas. Dona Josélia tem um filho de 2 anos matriculado na unidade. Ela considera extremamente importante o funcionamento durante o recesso. É importante sim, porque principalmente que meu menino adora estar lá, eles são bem cuidados. a creche Alzira Coutinho. E é muito importante, porque tem a gente, como não tem com quem deixar,
a creche fazendo esse novo, como é que se diz? Esse novo período, essas colônias de férias é bom para quem trabalha, né? Eu tô gostando. Além da importância do desenvolvimento cognitivo, emocional e social das crianças, a creche tem papel nutricional. É que muitas famílias carentes dependem da alimentação fornecida nas unidades. De uma forma geral, assim, tanto aqui como em outros municípios também que eu trabalho, a gente percebe, e principalmente aqui, a gente percebe o curto período de tempo que eles passam em casa, a gente percebe que eles voltam diferente, né? Assim, a questão do peso. Então, por isso que é fundamental a questão alimentar. Muitas crianças precisam realmente dessa alimentação aqui. E esta foi a última creche a passar pela inspeção do Ministério Público. Segundo a promotora que acompanhou as fiscalizações nas 3 unidades em Massaranduba e aqui em Lagoa Seca, nenhum dos municípios chegou a descumprir o termo de ajustamento de conduta. As creches de Lagoa Seca estão em pleno funcionamento. A creche de Massaranduba firmou um TAC com o Ministério Público também. Não está em plena atividade, não é, durante esse mês de janeiro, porque ocorreram problemas, não é, na edificação e que tiveram que providenciar uma reforma urgente com a concordância dos pais, mas em que em nenhum momento ela descumpriu o TAC firmado com o Ministério Público em setembro de 2013. Promotor, eu queria saber o que é data vênia. Data vênia é uma expressão utilizada por promotores, por juízes, por advogados, em petições ou em audiências. E data vênia significa, com todo respeito, ela pode ser no sentido de concordar ou de discordar. Então isso quer dizer data vênia. Digamos que em uma determinada sentença, o magistrado proceda à absolvição de algum acusado, e eu, como membro do Ministério Público, vá recorrer dessa decisão. Então eu direi na petição data vênia, discordando de Vossa Excelência. O que passa pela Câmara fica para você. Câmara Municipal de João Pessoa. A água é um recurso cada vez mais ameaçado no mundo. No Nordeste, região onde vivem cerca de 30% dos brasileiros, estão localizados apenas 3% de todos os recursos hídricos do país. A falta de políticas públicas, o desperdício, vazamentos que não são consertados e furtos de água através de ligações clandestinas feitas nos mananciais agravam os problemas gerados pela estiagem. Na região de Campina Grande, o baixo nível do açude Epitácio Pessoa, também conhecido como açude Boqueirão, levou a Promotoria de Justiça
a cobrar dos poderes públicos medidas para amenizar e resolver o colapso no abastecimento de água que vem atingindo a região. É o que você confere agora. Seu Marconi mora no município de Boqueirão, região metropolitana de Campina Grande, cidade onde está localizado um dos maiores açudes do estado. Ironicamente, a água é coisa rara nas torneiras de quem vive por aqui. Todo dia falta água. Como é que o senhor faz para se virar? Bom, a gente tambor d'água, tambor d'água. E essa situação está há quanto tempo? Já faz dias já, viu? E como é que o senhor se sente morando perto de um dos maiores açudes do estado e faltando água na sua casa? Situação difícil, né? Severino conta que passa dias sem nenhuma gota d'água em casa. O bairro que ele vive fica a poucos metros do açude Epitácio Pessoa. Aqui falta muita água. Aqui só chega água aqui, só tem água de noite. À noite o povo dorme acordado para esperar a água chegar aqui nas Malvinas, na Bela Vista, por conta que não tem água durante o dia. Falta muita água. Sempre uma vergonha, porque o açude, a gente mora em cima da água, né? É preciso, só se fosse buscar água na cabeça, no jumento, porque a água não chega não. E esta é a situação de Boqueirão. Com menos de 40% do seu volume, o açude que abastece 20 municípios, entre eles Campina Grande, tem a captação de água ainda mais comprometida por conta de ligações clandestinas e vazamentos na adutora que cruza as cidades. Para evitar um futuro colapso de falta de água nos municípios abastecidos pelo açude Boqueirão, o Ministério Público Estadual, através da Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor de Campina Grande, convocou uma audiência com a AESA, CAGEPA, DENOC, o Departamento Nacional de Obras contra a Seca, ANA, que é a Agência Nacional das Águas, e representantes do mercado de agricultura para discutir o problema. As medidas que o Ministério Público, através da Promotoria de Defesa do Consumidor, vem adotando, justamente uma delas é justamente essa audiência que está sendo realizada hoje, né, que estamos realizando desde o início do ano, bimestralmente, com todos os órgãos responsáveis, quer pelo monitoramento das águas, quer pelo abastecimento da água na cidade de Campina Grande. Então, nessas reuniões são feitas as perspectivas, né, sobre os índices pluviométricos e os índices efetivos do açude Epitácio Pessoa e como a população vai ser beneficiada com isso. O presidente da ESA tranquiliza a população e assegura que o açude de Boqueirão tem água suficiente para abastecer os municípios pelo menos até 2015. A gente continua a afirmar que a água que tem acumulada na barragem de Boqueirão ela é suficiente para alcançar o mês de fevereiro de 2015, se não tivesse caído um pingo d'água, que já começou a cair. Então, à medida que chove, que acumula, a sobrevida do manancial aumenta cada vez mais. Um termo de ajustamento de conduta foi assinado com a CAGEPA para que a companhia solucione os vazamentos na adutora e adote medidas de economia de água. Nós apresentamos o mês passado um plano, um programa de redução de perdas aqui para o açude Boqueirão. E esse mês nós estamos apresentando o primeiro relatório dessas ações. Então, a CAGEPA está desenvolvendo N ações aqui para reduzir a perda de água aqui na região de Campina Grande. Primeiro, retirada de vazamentos em elevatórias e em reservatórios apoiados, em reservatórios elevados, como também a questão a retirada ágil dos vazamentos na cidade, tanto de ramais como da rede de distribuição. Caso a CAGEPA não cumpra os compromissos firmados no TAC, a companhia pode ser punida judicialmente. Olha, já existe um termo de ajustamento de conduta firmado, certo? Com a imposição de multa à CAGEPA, que foi realmente o legitimado a assinar esse termo de ajustamento de conduta. Então, caso não haja o cumprimento por parte da CAGEPA, multas serão impostas, certo? Multas diárias em caso de descumprimento configurado. No próximo bloco, não perca a entrevista com o promotor de justiça José Farias. Ele vai falar sobre meio ambiente e sobre a política nacional de resíduos sólidos. A Constituição de 1988
traz novos conceitos e atribuições relacionados ao gerenciamento dos recursos hídricos do país. Ela previu o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e o estabelecimento de domínios federal e estadual para os rios do país. A lei que regulamenta isso é a 9.433 de 1997, conhecida como Lei das Águas. Essa lei criou a Política Nacional de Recursos Hídricos e a principal mudança trazida por ela está relacionada à forma de gerenciamento dos recursos hídricos, que passou de um modelo centralizado para outro que prevê a participação conjunta nas decisões dos segmentos do governo e da sociedade civil. Os problemas ambientais se apresentam como um dos grandes desafios do milênio. O destino inadequado dado aos resíduos sólidos produzidos pelas cidades geram grandes transtornos, como a poluição do ar, do solo, de lençóis freáticos, rios e oceanos. Para falar sobre esse assunto e sobre a importância da Política Nacional de Resíduos Sólidos, recebemos em nosso estúdio o promotor de Justiça do Meio Ambiente, José Farias. Seja bem-vindo ao nosso estúdio. É um prazer estar aqui. Promotor, eu gostaria que nós iniciássemos essa conversa explicando o que são resíduos sólidos e o que nós devemos considerar como lixo. Nós aprendemos que lixo é toda aquela sobra do nosso uso diário. Essa lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos vem mudar isso. Tudo que sobra da nossa atividade é considerado resíduo sólido. Não é mais lixo. Lixo, essa palavra, essa lei aboliu, riscou. Resíduo é tudo aquilo que sobra. Agora, esse resíduo, uma parte pode ser reutilizada, outra parte pode ser reciclada, outra parte pode ser compostada. E uma quarta parte é rejeito, não serve para nada. Então, aquilo que antigamente a gente podia considerar lixo, hoje se chama rejeito. E quanto que nós podemos reaproveitar? Estudos já feitos no Brasil todo e especificamente em 40 municípios da Paraíba, nós podemos reaproveitar até 85% dos resíduos gerados na casa. Apenas 15% a 20% é que pode ser considerado rejeito. Então isso gera um impacto muito importante para a preservação do meio ambiente. Tudo aquilo que a gente liberava a céu aberto nos lixões, ou mandava para aterro sanitário, para gerar chorume, liberar gases, tudo isso pode ser evitado em até 80%. Por exemplo, na sua casa tem resto de comida, casca de fruta, casca de verdura, casca de ovo, que é gerado diariamente na cozinha ao se manusear alimentos. Muito bem, tudo isso é para o lixo. Tudo isso é apodrecer, liberar chorume, que é água fétida, gerar gases de efeito estufa. Esse resto de comida, essa sobra, esse resíduo que você tem na sua cozinha, hoje pode ir para um processo simples chamado de compostagem e pode gerar composto orgânico, aquilo que muitos chamam até de adubo orgânico. É matéria natural
que pode servir para enriquecimento biológico de solo. Sabe quanto isso representa? 50% a 55% do lixo coletado diariamente no Brasil. Atualmente, como é que a gente pode avaliar o destino que é dado aos resíduos sólidos produzidos na Paraíba? Na Paraíba, nós temos apenas 7 municípios mandando para aterro sanitário e todos os municípios da Paraíba, incluindo João Pessoa, têm lixões. Por que isso acontece? Primeiro porque a coleta e o transporte do resíduo ainda não chegou à universalidade. Não são todos os domicílios que são servidos com o Serviço Público Municipal de coleta. Segundo, porque essa coleta não é seletiva. Significa o quê? Significa que vai tudo misturado e essa mistura vai contaminar aquilo que o pessoal chama de lixo limpo, o lixo seco, que é o reciclável. É por isso que você vê nas margens das rodovias, nas matas, nos rios, nas margens de rios, em terrenos baldios, lixo. Por quê? Porque como a gente vê que tudo aquilo que sobrou, a gente entende que é lixo, a gente quer se ver livre e joga em qualquer lugar. Na hora que a gente entende que é resíduo, é a sobra, mas não é necessariamente lixo, a gente vai reconhecer o valor econômico daquele resíduo. A gente não vai jogar em qualquer lugar. E deixando de gerar renda também. A gente deixa de gerar postos de trabalho, porque quando a gente vai tratar adequadamente os resíduos, a gente está gerando postos de trabalho, gerando renda e jogando dinheiro fora. Nós temos aqui também a Lei 12.305 de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Quais são os pontos mais importantes dessa lei? A gente poderia elencar os conceitos que ela trouxe, os princípios, os objetivos e os instrumentos. Nos conceitos, ela não deixa dúvida para que operadores de direito, engenheiros sanitaristas, administradores públicos discutam, olha, isso é uma questão de interpretação, não, porque ela conceitou. Ela diz o que é resíduo sólido, ela diz o que é rejeito, ela diz o que é destinação final ambientalmente adequada e disposição ambientalmente adequada. Ela diz o que é coleta seletiva, ela diz de quem é a responsabilidade de fazer a coleta e o tratamento, e ela diz, ela estabelece o atendimento prioritário dos catadores organizados em associação ou cooperativa. Portanto, ela deixou bem amarrado para que ninguém possa alegar interpretação errada ou desconhecimento para não cumprir a lei. Na parte dos objetivos, ela foi muito taxativa ao dizer que é para redução, reciclagem, redução, reutilização, reciclagem e compostagem de resíduos. E só coloca em aterro sanitário, só pode mandar para aterro sanitário rejeitos. Pode-se mandar resíduo para aterro sanitário desde que haja um programa implantado para geração de energia com aquele. Senão, não pode mandar resíduos para aterro sanitário. Quanto aos instrumentos, também ficaram elencados todos os instrumentos que são necessários. Começa no artigo 8º, o inciso 8º, fala da educação. Nós precisamos educar a população para a separação dos resíduos para a coleta seletiva. O segundo instrumento é a coleta seletiva. A coleta é um serviço público que é prestado pelo município, ou diretamente ou através de concessionárias licitadas, ou através da própria associação ou cooperativa de catadores, que a lei permite que sejam contratadas pelo município sem licitação para fazer a coleta, transporte e destinação final ou disposição final do rejeito. O aterro sanitário é mais um instrumento de tratamento de rejeitos. E o principal instrumento que eu falei no início da educação ambiental, qual é? É a separação. Veja, a coleta seletiva é aquele serviço público que vai de porta em porta. Antes que o município realize ou preste esse serviço público essencial, que deve ser contínuo, efetivo, de boa qualidade, universalizado, é necessário que a população, que eu e você, nas nossas casas, a gente separe o resíduo. Se a gente não separar, não haverá coleta seletiva. E não precisa separar e muito não é coisa sofisticada. A gente só precisa saber que precisa separar aquele que não presta mais, que está lá no banheiro,
é chamado de rejeito. Bota num saquinho, bota numa sacola para entregar. Aquele na cozinha, que é resto de comida, casca de fruta, casca de verdura, casca de ovo, aqueles filtros de papel para coar café, a borra de café, tudo isso é chamado de orgânico. Coloca numa segunda sacolinha, porque ela vai para compostagem. E um terceiro é lata, vidro, plástico, aqueles depósitos de Tetrapack, né? Então, tudo aquilo que você sabe que pode voltar para a indústria e ser reciclado, bota no terceiro saquinho, incluindo papel, papelão, bota no terceira sacola, você entrega para a coleta pública 3 sacolas. A coleta seletiva só existe se o município, diretamente ou por empresas contratadas, pegar na sua porta e levar separados, cada um para um destino diferente. Essa lei, ela estabeleceu um prazo para que os municípios começassem a implantar a política nacional. Como é que está a situação aqui na Paraíba? Olha, eu posso afirmar o seguinte: esta lei não será cumprida em 2 de agosto de 2014. Nós temos 2 prazos estabelecidos por ela. O primeiro prazo, de 2 anos, a lei entrou em vigor no dia 2 de agosto de 2010, portanto, esse prazo venceu no dia 2 de agosto de 2012. Era para todos os municípios brasileiros e os estados elaborarem seus planos. Os municípios fazendo os planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos, onde ele fizesse a identificação ou diagnóstico de todos os resíduos gerados no município e quantificasse, para então planejar o que fazer com cada resíduo. Também os estados tinham que fazer esse plano estadual de gestão ambiental. O estado da Paraíba não fez no prazo e nem os municípios. Segundo a Confederação Nacional dos Municípios, 9% dos municípios brasileiros conseguiram fazer o plano. Portanto, 91% dos municípios brasileiros não atenderam o primeiro prazo da lei. Nós vamos ter, no dia 2 de agosto de 2014, o segundo prazo, que é implantação dos instrumentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos e erradicação de lixões, se acabar com lixões no Brasil. Então eu afirmo com segurança que se 10% dos municípios brasileiros chegarem a cumprir o que a lei determina no dia 2 de agosto de 2014, 10%, nós teremos uma vitória muito grande. E o que vai acontecer com esses 90% que não cumprirem a lei? Os prefeitos que não cumprirem, teoricamente, terão cometido improbidade administrativa e deverão ser processados pelos promotores da comarca por improbidade administrativa e ter, além da perda do mandato, suspenso os direitos políticos por até 8 anos. É a Lei 8.429 de 1992. Também a omissão pode, em tese, caracterizar crime de responsabilidade, previsto no Decreto-Lei Federal que trata do assunto, da matéria. Significa o quê? Que os gestores públicos poderão ser processados criminalmente e por improbidade administrativa, portanto civilmente, pela inexecução dessa lei. A parte cruel da lei é porque a maioria dos prefeitos não sabe como implantar a lei. A maioria dos prefeitos não tem pessoas qualificadas nos municípios. A maioria dos prefeitos não tem sequer recursos para começar a implantar a lei. Eu espero que o Ministério Público, quando for cobrar responsabilidades, o Ministério Público, como é a visão do Ministério Público da Paraíba, o Ministério Público leve isso em consideração. Uma prefeitura com 5, 6 mil habitantes, que vive única e exclusivamente de FPM, que não tem um técnico em engenharia sanitária e ambiental no seu município, que não tem qualificação no seu quadro funcional para implantar essa lei, que esses municípios corram e peçam ao Ministério Público formação de parceria para que o Ministério Público vá lá ensinar. Por quê? Porque para o Ministério Público pedir responsabilidade depois, ele tem que ter uma ação ou uma posição proativa. É o caso do Ministério Público da Paraíba. A gente ofereceu a todos os municípios, nós fizemos seminário chamando todos os prefeitos, mostrando, olha, essa lei chegou, tem 4 anos para você implantar. O Ministério Público está aqui como parceiro para quem quiser. 32 municípios nos procuraram. A gente está trabalhando com esses 32 municípios. Outros municípios contrataram consultoria,
que nos procurou, discutimos quais eram os instrumentos, quais eram as ações que precisam ser praticadas. Isso através do projeto do qual o senhor é o gestor, que é a Construção da Cidadania Socioambiental. Isso, no projeto estratégico. Esse projeto estratégico foi definido no final de 2009. Começou-se a trabalhar nele em 2010 com os prefeitos, mostrando que a lei estava para sair, que a gente começou a trabalhar em junho, a lei só sai em agosto, mas mostrando o que é que a lei apontava. E continuamos trabalhando com as prefeituras. Então a gente consegue capacitar com uma estrutura pequena, 4 funcionários apenas do Ministério Público. A gente consegue capacitar através de oficinas, professores, agentes de saúde, agentes de endemias, agentes ambientais. Em pouco mais de 15 dias, a gente capacita, eles mesmos planejam as ações de educação ambiental para a separação de resíduos e mobilização social para a separação e implantar numa cidade com até 12 mil habitantes na zona urbana, 4 mil domicílios na área urbana, a gente consegue implantar em 90 dias com essa estrutura do próprio município. Se o município gastar 1 centavo para isso. Nós entendemos que todos os Ministérios Públicos de todos os estados brasileiros vão precisar colocar à disposição dos municípios pequenos, pobres, carentes de recursos financeiros e de conhecimento, essa estrutura, uma estrutura mínima, pequena, que pode ajudar. Aí sim, depois de decorrido aquele prazo, você foi lá, capacitou, acompanhou, fez o plano municipal, com os funcionários do próprio município, Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Aí sim, você pode exigir que a prefeitura implante. Se não fizer isso, Cristina, você só vai conseguir substituir os prefeitos que aí estão no mandato, processá-los criminalmente e civilmente por improbidade administrativa e não vai resolver o problema nenhum da implantação. Infelizmente o tempo acabou, esse assunto é muito importante e a gente deve vir trazê-lo de novo aqui no MPTV e aí eu peço de novo a sua colaboração para voltar aqui. Agradeço a sua participação. Eu aqui agradeço a oportunidade e peço a toda a população que estiver nos assistindo, cobre das empresas de gerenciamento de resíduos da sua cidade, cobre do gestor público municipal, do prefeito, do secretário de infraestrutura, cobre a implantação da lei que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Porque além de você economizar recursos naturais, você vai eliminar focos de mais de 100 doenças. Portanto, você vai eliminar foco de contaminação de águas, do solo, da atmosfera, foco onde tem animais como mosquitos, moscas que transmitem doenças, ratos, tudo isso se essa Política Nacional de Resíduos Sólidos for implantada. Você que está nos assistindo é o principal interessado que ela seja implantada. Obrigado, Cristina. O MPTV termina aqui. Outras informações sobre a atuação do Ministério Público você encontra no portal www.mppb.mp.br. Até o próximo programa.